ler, vou ler mais uma vez o texto para vocês. Apocalipse 21, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Como eu falei, eu vi um comercial de TV ontem que afirmou que esta é a maior crise da história da humanidade contemporânea. Nós estamos passando por dias muito difíceis, dias que a gente vê em filmes de ficção científica, filmes de terror. Pessoas morrendo, não podemos sair dos nossos lares, as pessoas tendo dificuldade até para os seus trabalhos. Então, diante de tantas coisas tristes, de tantas coisas estarrecedoras, que nos tiram a esperança na vida, eu faço essa pergunta, como olhar para o amanhã com esperança? Como olhar para o futuro com alegria? Como encarar os dias que virão sem esse sentimento de tristeza, sem esse sentimento de derrota, sem estar abalado? Eu pergunto e eu respondo para você, meu irmão, minha irmã. Eu vejo um futuro maravilhoso. Eu vejo um futuro com muita esperança. Eu vejo um futuro indescritível, como jamais a humanidade viverá. Em contraste com o comercial que eu vi ontem, que nós estamos vivendo a maior crise da história da humanidade contemporânea. Eu vejo um futuro indescritível e como jamais a humanidade vai viver. Eu vejo um futuro assim, indescritível, maravilhoso, cheio de alegria, cheio de esperança. Eu vejo o futuro assim porque eu sei que eu estou firme nas promessas do Senhor Jesus. Como aquele hino que nós cantamos do cantor cristão, o Inário dos Batistas. Firme, firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu vejo o futuro assim porque eu estou sempre firme nas promessas do Senhor Jesus. E esta promessa aqui, de Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, é para mim uma promessa muito preciosa. Aliás, a mais preciosa para mim. Veja o que diz o verso 4 de Apocalipse 21. Jesus voltará e enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus está voltando. Aliás, Jesus já está voltando desde o dia que ele foi para o céu. Desde o dia ali que ele reuniu seus discípulos e deu a grande comissão e disse que é dado a ele todo o poder sobre o céu e a terra, e ele volta para os céus e uma nuvem o encobre e vem anjos e diz por que estão olhando para Jesus do jeito que ele foi, ele vai voltar. Desde aquele dia ele está voltando. Se você estudar história, olhar para a história da humanidade, sempre teve muitas guerras, sempre teve muitos terremotos, sempre teve muitas pragas. Essa pandemia do coronavírus é mais um que está acontecendo e é mais um sinal da volta de Jesus. Mas presta atenção. Eu entendo o seguinte. Quando perguntado que sinais Jesus daria da sua volta, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras, pestes, pais contra filhos, filhos contra pais. E eu pergunto a vocês, sempre teve na história da humanidade, não teve? Tem tido bastante hoje, sempre vai ter. Mas tem uma coisa, meu querido, que me alerta e me enche de alegria, de esperança e de responsabilidade. Jesus fala lá,
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Por isso eu creio, como disse o poeta, nós já podemos ouvir os passos de Jesus voltando na glória para buscar o seu povo. Por quê? Temos missionários em muitos lugares do mundo. A Igreja de Jesus tem missionário. Ainda há muitos povos que não têm a presença física lá do missionário. Muitos povos não alcançados. E nós temos que investir cada vez mais e mais em missões para que as pessoas possam ouvir de Jesus. Mas o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Há muito tempo. Através do rádio, através da televisão, através da internet. Você não está ouvindo a palavra de Deus agora? Essa palavra aqui, ela alcança o mundo todo. Perceba, meu querido, não estou de maneira alguma desmerecendo o trabalho de missões. Pelo contrário, é uma responsabilidade ainda maior nossa, de contribuir, de sustentar, de enviar missionários. Mas eu entendo também que hoje o evangelho é anunciado em muitos lugares. Isso me enche de alegria, porque já podemos ouvir os passos de Jesus voltando, e ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Diante dessa situação de pandemia do Covid-19, as pessoas no mundo estão em pânico. Mas para nós cristãos, é importante você demonstrar a sua fé e falar e demonstrar que não há razão para você experimentar ansiedade, tristeza. Especialmente quando a gente sabe que Deus, o Deus dos céus e da terra, é o mesmo Deus que controla o universo, que controla as galáxias, os planetas, é o mesmo Deus que controla os micróbios, os átomos, as moléculas. Meu querido, este é um bom momento para a igreja demonstrar paz, esperança e alegria. Esse é o momento ideal para reconhecermos que nossas vidas, a minha vida, reconheça que a minha vida, a sua vida, não depende da entrada de um vírus no nosso corpo. A nossa vida, ao invés disso, depende de Deus, que determina o começo e o fim da história na Terra. Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, fala para não ficarmos ansiosos por nada. Fique em paz, porque Deus está no controle de tudo. Fique em paz, porque Deus enxugará os olhos, toda lágrima. Deus está aqui e estará ainda mais quando Ele voltar e nos buscar, porque o tabernáculo dele estará aqui, a presença dele estará aqui. E no verso 7, já vou terminar, ele diz: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vencedor. Você gosta de ser derrotado? Eu não gosto de ser derrotado. Não gosto de ser derrotado quando eu jogo no celular. Não gosto de ser derrotado no futebol. Ninguém gosta de derrota. Gostamos de vitória. E a vitória é algo que nos alegra, que nos anima, que nos fortalece. Eu creio que a medicina humana, que Deus vai dar sabedoria aos cientistas e vão descobrir uma vacina para contra esse vírus e para as outras doenças. Devemos orar nesse sentido, para nos dar alegria, mas o que me fortalece acima de todas as coisas, o que me enche de alegria acima de todas as coisas, o que me faz acordar pela manhã e olhar o dia e dizer: eu sou muito mais do que vencedor, é entender que Jesus enxugará
dos olhos toda lágrima. Então, meu querido, minha querida, essa lágrima que hoje você derrama, seja pelo problema que você está passando, seja pelo problema que a humanidade está passando do Covid-19, seja pela ansiedade, seja por tristeza, por saudade, seja por dificuldades tamanhas. Lembra que eu sempre falo lá na igreja? Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. O Deus que governa o universo, as galáxias, o Deus que governa os coronavírus, os vírus, as bactérias, as amebas, os átomos, as moléculas, é o mesmo Deus que governa a sua vida. E ele diz que quando voltar, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, meu querido, eu imagino quando Jesus voltar. Toda vez que nós cantamos, né, por exemplo, a Maranata, aquele cântico, ou o hino 112 do cantor cristão, já refúgio a glória eterna, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eu imagino Jesus voltando do céu, né? Mente humana nenhuma poderá chegar próximo de que será a maravilha de Jesus voltando para nos buscar. Mas eu imagino Jesus voltando e aquele momento, as lágrimas de tristeza, as lágrimas de dor, as lágrimas de ansiedade serão convergidas, serão transformadas em lágrimas de alegria, em lágrimas de gratidão, porque estaremos para sempre com Deus, ele será o nosso tabernáculo, ele estará conosco ali, pessoalmente, visivelmente. Quando João escreveu Apocalipse, perto do final do primeiro século, a igreja sofria uma tremenda perseguição por um imperador romano chamado Domiciano. Domiciano foi um dos mais cruéis imperadores romanos. Ele colocou lá estátuas ao longo de todo o Império Romano para que as pessoas o adorassem, porque ele se considerava um deus. E como é que era a adoração daquele que ele pedia? Que as pessoas chegassem diante da estátua de Domiciano, abaixassem sua cabeça em reverência, em respeito e adoração a Domiciano e pronto, acabou. Você estava livre. Não foram um, dois, não foi uma dezena, não foi nem uma centena de cristãos, foram milhares e milhares de cristãos, milhares e milhares de cristãos, que não adoraram a besta, que não se curvaram diante da besta, que é como João chama o imperador. Bastava apenas se curvar e você estava livre. Você não precisava pagar nada, você não precisava fazer sacrifício nenhum. Bastava apenas chegar diante da estátua do imperador, se abaixar sobre ele e você estaria livre, porque está, com esse ato você dizer que estava adorando o imperador. Os nossos irmãos cristãos do passado não se curvaram diante disso e preferiram ser jogados aos leões no Coliseu de Roma, preferiram ser perseguidos, serem mortos, a idolatrar um homem. Domiciano começou então uma tremenda perseguição aos cristãos. E milhares foram mortos. Com certeza, Domiciano fez muito mais vítimas entre os cristãos, até do que o coronavírus vai fazer. Mas isso não desanimou a igreja. Deus revelou essas palavras ao apóstolo João e ele escreveu esse livro para fortalecer e encher de esperança uma igreja perseguida, dizimada, brutalmente assassinada. E hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aqueles irmãos estão lá com Jesus agora e vão voltar para buscar a igreja junto com Jesus. Aqueles irmãos morreram por Jesus. E ele fala: ao vencedor darei a vitória. Ele diz no verso 7, ao vencedor
vai herdar tudo isso. E olha o que diz o final do verso 7. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu querido, não desanime. Se você estiver chorando, peça para Deus já enxugar do seu rosto toda lágrima. E olhe para o futuro. O futuro não é tenebroso. O futuro não é escuro. O futuro não é dor. O futuro não é pior. O inimigo de nossas almas quer colocar isso na nossa mente, no nosso coração, para que a gente se apavore, se aterrorize. Mas o futuro é o melhor. Aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, Deus habitará no meio deles. Será o tabernáculo e vai herdar todas as coisas e será filho de Deus. Há palavra melhor que essa? Há esperança melhor que essa? Há futuro melhor que esse? Não, não há. Não há mesmo. E com certeza, isso vai fazer toda a diferença para você no dia de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, o vencedor, dará todas as coisas. O Senhor será o nosso tabernáculo, estará conosco. O Senhor, Pai, vai enxugar do olho toda lágrima. E o futuro é maravilhoso. O futuro não é uma pandemia, não são milhares de pessoas morrendo, não é a economia desastrada, um caos, caótica. O futuro é Jesus voltando para nos buscar e nos enxugará do olho toda lágrima. Pai, que todos aqueles que têm essa viva esperança sejam ainda mais fortalecidos. E, ó querido Deus, se alguém que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir esse vídeo ainda não tem esta gloriosa certeza, essa maravilhosa certeza, ainda não olha para o futuro com tanta esperança como nós olhamos, que o Teu Espírito Santo possa tocar nessa vida e ela ser transformada em nome de Jesus. O futuro será maravilhoso. E até lá, eu sei que o Senhor vai estar nos fortalecendo, nos enchendo de esperança. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu querido,